Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, saúde para você e saúde para você naturalmente. Eu sou o Johnny Schemberg. Estou saudando você, telespectador. Está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil. Boa noite. O vereador Ezequias Barros, do pequeno PMB, um dos partidos mencionados para receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro, defende o Pacto pela Vida com cloroquina, com distribuição de kits contra o Covid nos primeiros sintomas da gripe. Isso para evitar o agravamento do quadro de saúde dos pacientes infectados pelo coronavírus e diminuir, logicamente, o número de internações nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, e também nos hospitais de Curitiba, onde a fila por leitos de UTI ultrapassa a 300. O vereador Ezequias Barros chama de negacionistas a esquerda contrária à medida que manda um alerta. É melhor prevenir do que remediar. Tenho testemunho de muitos casos de sucesso e de que deu tudo certo, e os derrotados não querem que isso aconteça. A afirmação é do vereador Ezequias Barros. O blog do Tupã está informando, com a condução da pandemia do Covid-19 em xeque, o prefeito Rafael Greca vem sentindo alguns conselhos pelo núcleo duro do partido no Palácio 29 de Março a desistir de concorrer ao governo do Paraná, ou até mesmo colocar o seu nome a vice de Carlos Massa Ratinho Júnior, do PSD, já que outros aparecem com mais possibilidades de ocupar o cargo. A ideia agora é disputar o Senado com o apoio do PSD e tentar garantir para 2026, quando o Ratinho Júnior, teoricamente, pode tentar voos mais altos. Pelo que se apresenta, uma enxurrada de processos deve cair sobre a cabeça do prefeito de Curitiba. Empresários e empregados devem pedir na justiça ressarcimento pelos prejuízos causados pelo lockdown inconstitucional aplicado pela prefeitura, que tem como comandante Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Detalhe, isso deve acontecer em todo o Brasil e o prestígio desses prefeitos deve virar pó. Paraná e Mato Grosso do Sul deram mais um passo significativo na consolidação do novo projeto da Ferroeste, traçado que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, a Paranaguá, no Paraná. Também chamado de Corredor Oeste de Exportação, grupos técnicos dos dois governos apresentaram um estudo preliminar que demanda o traçado, considerado peça-chave na atração de investimentos. Entre os destaques está a revisão e a previsão de que a obra possa reduzir em 27% o custo das exportações. Então eu começo a fazer a seguinte avaliação. Anote aí. Cada vagão ferroviário leva uma carga de 25 toneladas por eixo. Tendo 4 eixos, logicamente, ele leva 100 toneladas por vagão. Já o bitrem, aquele caminhão grande, leva 57 toneladas. De posse dessas informações, posso afirmar que, dando um desconto de 27%, os empresários desse setor ferroviário terão um monstruoso lucro. Posso concluir que, desse jeito, até eu consigo ficar milionário. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte fará a distribuição de alimentos perecíveis e não perecíveis da merenda escolar no dia 31 de março. A entrega será para as famílias de estudantes regularmente matriculados nos colégios da rede estadual de ensino e inscritos também no CadÚnico,
um cumprimento ao decreto 4.316 de 2020. Depois do intervalo, tem Saúde e Bem-Estar com a doutora Sani Louro. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora do Jornal da Central TV, Espaço Saúde e Bem-Estar com a doutora Sani Louro. Olá pessoal do Espaço Saúde e Bem-Estar. Apresento a vocês hoje o professor Rodox, que é educador físico e trabalha com pilates de solo e trabalha também como personal trainee nos condomínios aqui em Curitiba. Então assim, ele fez a reabilitação, mas ele sente que ainda não está completo, não tem aquela agilidade, aquela mobilidade que ele esperava e aos movimentos forçados ele ainda tem um pouquinho de dor. Então a gente vai ver o que a osteopatia pode contribuir para ajudá-lo a terminar essa reabilitação. O médico já fez o trabalho principal, que era corrigir esse ligamento, e a gente faz um trabalho de melhorar a qualidade de vida e completar o trabalho da cirurgia, tirando as sequelas e devolvendo essa mobilidade 100%. Vamos lutar por isso, ok? Vamos lá para a maca? Observando aqui os joelhos do Rodox, a gente encontra um pouquinho de atrofia da massa muscular aqui do quadríceps dele do lado esquerdo em relação ao direito. Não sei se isso é possível visualizar na câmera, ok? Mas ao vivo dá para ver bem. Então aqui a mobilidade do joelho dele do lado direito, que não teve nenhuma lesão, e agora a mobilidade do lado esquerdo. Aqui e aqui. E a gente pode trabalhar todos esses pontos ao mesmo tempo, porque a cicatriz cirúrgica, elas se conectam. Pode soltar bem o joelho. Se observarmos a parte posterior do joelho dele, dos dois lados, aqui a musculatura é um pouquinho mais forte, mais arredondado, ó, o formato dela. Aqui é mais plana, tá vendo? Ó? E aqui é um joelho que tem a pele mais solta, aqui ela é mais retraída. Então a gente precisa liberar toda essa parte posterior do joelho dele, a cápsula, a musculatura, para que o joelho dele tenha mais mobilidade. Aí ele vai sentir que o joelho está mais confortável na liberação aqui
da pele em relação a membranas embaixo, as fáscias, porque essa região posterior, assim, facilmente ela fica acometida nos pacientes que fizeram cirurgia ou que têm problemas crônicos de joelho. Agora eu quero que você levante um pouquinho da maca, caminhe um pouquinho e veja se seu joelho está mais sensação de livre, se ele está mais livre, se ele está mais solto. Sentindo ele bem mais móvel. Bem mais móvel? Mais ótimo. solto. Então, hoje e amanhã você deve descansar, mas daqui 2 dias você já pode voltar aos seus treinos e verificar se o joelho acompanha agora e fica assim, totalmente reabilitado. Se já ficar 100%, você está de alta. Se não ficar 100%, você avisa a gente e a gente mostra para vocês de novo. Muito obrigada. Aqui. Com o risco de desabastecimento do chamado kit intubação, em grande parte do país, o governo federal disse que a aquisição desses medicamentos é de responsabilidade de estados, Distrito Federal e também de municípios, mas que de forma inovadora monitora semanalmente a disponibilidade desses remédios em todo o território nacional em reforço às ações das unidades federativas. A informação foi distribuída em nota conjunta da Secretaria Especial de Comunicação Social e do Ministério da Saúde e traz informações que o governo vem repetindo suas ações na solução desta crise, que é mais uma demonstração de que o quadro de emergência da pandemia é preocupante. O monitoramento da SOS Mata Atlântica, feito em mais de 100 pontos, mostra que diminuiu bastante os lixos despejados nos ambientes de circulação de veículos. Por isso, o índice influenciou na qualidade positiva das águas. A condição de rios e córregos que cortam a Mata Atlântica apresentou uma tendência de melhora durante o primeiro ano desta pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021. O monitoramento, feito em 130 pontos de coleta, apontou que a diminuição do lixo e o isolamento social contribuíram e muito para esse cenário, mostra um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que declara a visão monocular de um dos olhos como deficiência para todos os efeitos legais. O presidente também assinou o decreto que regulamenta o novo FUNEB, principal fonte de recursos da educação para estados e municípios. Isso foi um presente, sabe para quem? Para a primeira-dama Michele Bolsonaro, que completou recentemente 39 anos. Ela milita pela causa dos deficientes e foi uma das principais articuladoras de um movimento para convencer os ministros a não vetar a medida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que foi preciso chegar a uma pandemia com impactos severos sobre a economia para que houvesse atenção com os destinos dos recursos públicos, e ele também afirmou que a Covid-19 é uma guerra biológica. Foi preciso chegar a uma guerra no Brasil para aprendermos que a essência da política é alocar recursos. O ministro também lembrou que a reforma previdenciária foi aprovada no primeiro ano do mandato e que houve execução do teto de crescimentos e também de gastos. Depois de iniciar o ano em queda, a arrecadação federal reagiu e bateu recorde no mês de fevereiro. No mês passado, o governo arrecadou 127,74 bilhões de reais, uma alta de 4,33% em relação a fevereiro de 2020, descontando a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o maior valor registrado para os meses de fevereiro ao considerar o IPCA. O valor
veio acima do previsto pelos agentes financeiros. Segundo a pesquisa divulgada todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado projetavam uma arrecadação de 118,16 bilhões no mês passado. Tudo isso em plena pandemia do Covid. Entre os lockdown, onde os serviços essenciais não funcionam, perguntamos: bancos e lotéricas são essenciais? Logicamente, eu respondo: eles são essenciais para um objetivo, apenas para que estados, União e municípios possam arrecadar impostos. Aqueles que estão impedidos de trabalhar são os que pagam esses impostos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, meus amigos. Eu hoje venho aqui para falar deste lockdown inconstitucional que está sendo implantado por governadores e prefeitos. Por que ninguém fala? Por que todo mundo cala? Eu não entendo. Porque vejamos, os nossos trabalhadores, aqueles que fazem segundo a análise dos governantes, atividades especiais, têm de continuar marcando sua presença no local de trabalho para atender a população, o que é natural. E eles vêm fazendo muito bem. Muitas vezes, nesse lockdown, fecha a indústria, fecha a empresa, quebra os nossos empresários, os ônibus continuam lotados. As empresas de ônibus não param. Lockdown para um e para outros não. Por que os bancos não estão fechados? Por que as lotéricas não estão fechadas? É atividade especial? Eu entendo que não. Mas isso aí prevalece a ganância dos governantes em arrecadar impostos, em tributos, enfim. Até quando o povo brasileiro vai ficar presenciando isso e tendo de aceitar isso? Até quando? A hora é agora de uma reflexão. Vamos respeitar a nossa população. Vamos utilizar as leis para todo mundo igual, sem distinção. Esse é o meu recado de hoje. Aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. Agora, as notícias internacionais desta quinta-feira, dia 25 de março. A importância de expressar gratidão, imagina, em uma pequena cidade inteirinha, se uniram para agradecer e homenagear um entregador. Chad Turnes viveu esta emoção agora durante a pandemia do Covid. A pequena cidade de Dauphin Burruch, na Pensilvânia, Estados Unidos, tem apenas 772 habitantes, isso segundo o último censo.
E cada um deles tem um motivo para agradecer pelos serviços prestados por Chad. Ele se manteve firme durante os últimos meses, atendendo principalmente aquelas pessoas que não podiam sair de casa por serem do grupo de risco do Covid-19. Então, valorizar as pessoas porque elas fazem de bem, logicamente, é muito bom. Isso é o que interessa na vida de todos nós. Os 9.500 funcionários na Itália da gigante americana de comércio eletrônico Amazon foram convocados a aderir a uma greve de 24 horas para pedir melhores condições de trabalho e um contexto econômico marcado pela pandemia do coronavírus. Melhores condições de trabalho, amenização da enorme carga de trabalho, maior segurança, cumprimento das normas sanitárias, pagamento de uma indenização por Covid e aumentos salariais são algumas das reivindicações apresentadas pelos trabalhadores por meio de sindicatos, principalmente os 3 maiores do país, o CCLIG, o CISL e também o UIL. O Reino Unido exigiu, na última segunda-feira, que a União Europeia permita a entrega de vacinas contra a Covid-19 que encomendou em meio a um acirramento das tensões causadas por uma possível proibição de vacinas fabricadas no bloco. Mas Bruxelas disse que a culpa é da farmacêutica AstraZeneca. O Reino Unido não tem culpa. A União Europeia não tem culpa, disse uma autoridade do bloco. É questão de todos chegarem a um acordo com uma empresa que vem superestimando sua capacidade de produção. A AstraZeneca tem que entregar doses aos seus clientes da União Europeia. O número de novos casos de câncer de mama em 2020 apresentou 11,7% do total de todos os diagnósticos da doença no ano e superou o câncer de pulmão, que até então afetava o maior número de pessoas. No entanto, o câncer de pulmão continua a ser a maior causa de mortes, de acordo com a Agência Internacional para a Investigação do Câncer da Organização Mundial da Saúde. Isso em 2020. Destaque que foram diagnosticados mais de 2,2 milhões de casos de câncer de mama, 11,7% do total, sendo que mais pessoas atingem estes números no mundo. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 mortes causada por oficiais envolve alguém com doença mental grave. Um programa piloto adotado em Denver, no Colorado, Estados Unidos, está mudando esta estatística ao substituir policiais por profissionais de saúde nas chamadas que envolvem abuso de substâncias químicas ou pessoas com saúde mental comprometida. A mudança já tem gerado resultados positivos. De junho até dezembro de 2020, em 748 chamadas atendidas por uma dupla que continha um profissional de saúde, todas as pessoas foram encaminhadas para abrigos ou centros de treinamento e ninguém foi preso, o que certamente aconteceria caso tivesse sido atendidas por policiais com esses sintomas. A medida desafoga os departamentos jurídicos e também a própria polícia. A inteligência dos Estados Unidos avalia que a Coreia do Norte pode estar se preparando para realizar seu primeiro teste de armas nucleares desde que Joe Biden assumiu a presidência e, de acordo com várias autoridades americanas que falam à imprensa sobre condições de anonimato, as autoridades norte-americanas estão em alerta enquanto que o país, a Coreia do Sul, realizam exercícios militares simulados em escala reduzida. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Tony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin,
estão na Ásia para reuniões com autoridades japonesas e sul-coreanas. Boa noite, companheiros do futebol. Um abraço, boa noite, Johnny. Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro. Zé, o assunto da CBF. CBF soltou a primeira rodada do Brasileiro da primeira divisão, onde nós temos o Atlético, nosso representante, pega o América Mineiro. E também confirmou aos clubes que cada treinador pode trabalhar em 2 equipes durante todo o Campeonato Brasileiro. Como é que você vê e analisa esse fato da CBF, Zé? São situações a serem analisadas com profundidade. Acredito que isto possa até prosperar e será importante para o futebol brasileiro. Mas também poderão ocorrer resistências. Vamos aguardar os acontecimentos. São iniciativas que precisam serem tomadas para uma mudança de critérios no futebol do Brasil. O futebol do Brasil precisa mais do que nunca de uma reavaliação, de uma readaptação e de novos métodos. E este é um caminho. O campeonato está aí. Esta é uma novidade com relação aos treinadores. Esperemos que os resultados efetivamente se concluam de forma positiva. Com relação ao campeonato, o Atlético Paranaense, lamentavelmente, é o único representante do nosso estado. Digo lamentavelmente porque o Paraná já teve 3 representantes: Paraná Clube, Atlético Paranaense e Coritiba. E eu me recordo, em determinada oportunidade, participando de um programa de televisão em Porto Alegre, eu dizia orgulhosamente ser do Paraná Clube e do futebol paranaense, que o futebol paranaense estava superior ao futebol gaúcho. Daí houve o questionamento por parte do repórter: como superior? Digo, nós, paranaenses, temos 3 representantes. Vocês, do Rio Grande do Sul, têm 2, Grêmio Internacional. E nós tínhamos 3 naquela época. E daí eles foram obrigados a concordar. Nós estávamos em superioridade do número de representantes. E como Curitiba, poucas grandes cidades brasileiras tinham 3 clubes na primeira divisão. Então, nós tivemos grandes momentos no futebol. Infelizmente, o Coritiba está na segunda divisão e o Paraná está na Série C. É triste para nós, curitibanos, salientarmos isto. Então, todos nós temos que torcer para o Atlético Paranaense realizar uma grande campanha para honrar o nosso estado, para honrar o nosso futebol, e o Coritiba, o Paraná, o Londrina e o Operário, outros clubes nas divisões imediatas, realizarem grandes campanhas para que o nosso futebol volte a ser engrandecido e volte aos seus melhores dias. Só para lembrar, 11-9, o Atlético foi contra o caso dos treinadores, a permanência de 2 anos. Normal do Atlético, o Atlético sempre é diferente, né, Zé? O Atlético tem uma linha de posições bem definida e essa linha não muda. E tem que ser assim mesmo. Você define uma conduta, você tem que pautá-la e respeitá-la. E não mudando de posições a todo momento, a toda hora. Por isso mesmo, o Atlético Paranaense vai galgando posição de respeito cada vez maior no cenário futebolístico brasileiro. Um abraço, boa noite, Jones. Zé Domingos, boa noite, até amanhã cedo. Até amanhã. Prefeitos de todo o Brasil estão preocupados com as possíveis enxurradas de processos de empresários e trabalhadores por desrespeito à Constituição brasileira, que causou enormes prejuízos a empresários e também trabalhadores. A causa, logicamente, são os decretos de lockdown. Boa gente da nossa cidade, saúde a todos sem exceção. Boa noite, a gente volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.